Olá, igreja querida, buenos dias. Este é o dia que o Senhor nos deu e estamos aqui uma vez mais para transmitir, predicar, ministrar a palavra de Deus. Amém? A palavra que edifica, a palavra que santifica, a palavra que nos dá orientação, a palavra que nos salva, que revela que Jesus vino, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Amém? Padre querido, Padre amado, precisamos do Senhor porque vamos falar de coisas espirituais, vamos falar de coisas, ó Padre, que humanamente o homem não pode entender ou compreender, mas se o Teu Espírito Santo hablar aos nossos corações, o Senhor abrir os nossos olhos do entendimento, abrir nossa mente, Senhor, pela Tua graça, poderemos entender, compreender e o Senhor ponga em nós outro desejo, Senhor, de Te obedecer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos em Juan capítulo 17, parte L, ou seja, de A a L. Estamos há 2 meses e meio falando sobre Juan 17, onde encontramos tesouros, diamantes, rubis, coisas preciosas em este capítulo. Amém? Bem, só para ser um recobro, Jesus, no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele faz 3 pedidos. O primeiro que já estudamos, que Jesus pede ao Padre que nós seamos uno com nós, entre nós, hermanos, um só, assim como Ele é uno com o Padre. Bem, o segundo pedido de Jesus foi para que Jesus disse: não pido que os quite do mundo, mas pido que os livre do mal, ou livre eles de cair na mão do maligno. E o terceiro pedido que vamos falar hoje é sobre: eu pido que o santifique na verdade. Tu palavra és la verdade. Bem, Jesus no capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade. Tu palavra és la verdade. Santifica-os na verdade. Tu palavra és la verdade. Ou seja, Jesus pede a Deus que nos ajude a santificarmos, a nos consagrarmos a Ele. E de que maneira? E através do que? Através da sua palavra. Bem, a verdade de Deus foi revelada ao homem, allá e hoje, quando Jesus vino. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a verdade. E tudo que Jesus falou, predicou, ensinou, sanou, curou, todos os milagres que Jesus hizo, estão registrados nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e Juan, e um pedacito de Hechos dos Apóstolos antes de Jesus ascender ao céu. É verdade que todo o Velho Testamento falava sobre Jesus, apontava para ele, para sua vinda, seu ministério, como seria cá, mas Mateus, Marcos, Lucas e Juan falam especificamente, claramente, grandemente sobre Jesus Cristo, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, sobre tudo o que ele hizo. E ele diz: assim como tu me enviaste, verso 18 do capítulo 17, eu também os enviei ao mundo. E a favor de eles santifico-me eu mesmo a mim, para que eles sejam santificados, ou para que eles sejam consagrados na verdade. Ou seja, eu me consagro, eu me dedico. O ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo de interceder. Então Jesus
ele mesmo santifica-se a si mesmo, ou seja, ele mesmo se entrega a si mesmo por causa de nosotros. Bem, nosotros queremos falar sobre evidências de santificação. Quando uma persona se converte ao Evangelho, se converte ao senhorio de Jesus, ou seja, eu não quero mais eu governar minha vida, eu quero que Jesus governe minha vida, que o Espírito Santo me conduza, me oriente. Eu quero que Deus Padre, a partir de agora, seja meu Senhor, Redentor, Salvador, Rei. Eu necessito que Deus Padre opere este milagre em mim. Porque o milagre de eu e você reconhecer que necessitamos que Ele, Jesus, tome conta de minha vida, tome conta de sua vida, para que Ele, Jesus, que se entregou por mim, e eu quero me consagrar a Ele. Eu quero entregar minha vida a Ele, mas não é fácil entregar a vida. É muito fácil eu e você dizer de boca, oh, eu entrego minha vida a Jesus. Ou como diz aquela canção, todo entregarei, todo entregarei. É muito fácil de cantar, mas na vida real, no dia a dia, eu, Jonás Mostafa, e você tem dificuldades de entregar-se completamente ao senhorio de Jesus. Por quê? Por que será que é tão difícil? Vamos tentar falar um pouco sobre isso, falando em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. É um sacrifício diário. É uma entrega diária, dia a dia, entregando-se, consagrando-se ao Senhor. Ponga atenção o que Pablo disse aos romanos e a nós outros, esto. Rogo-vos, pois, hermanos, rogar, ou seja, Pablo está implorando, imploro a ustedes, por causa das misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pablo está rogando, implorando que nós tenhamos esse entendimento de entregar nossa vida vivo como um sacrifício vivo ao Senhor. Está um pouco complicado? Não. Quando se falava de sacrifício no Velho Testamento, hasta o dia em que Jesus morreu e depois ressuscitou, quando se falava em sacrifício, havia o entendimento que era o oferecimento de uma ovelha, de um chivo, de um bezerro, de um animal que era sacrificado allá no templo através do sacerdote para perdão de nossos pecados. Bem, sacrifício está imbuído, está dizendo que há muerte involucrada em esto. Bem, hasta este momento, ou melhor, hasta o ano 70 depois de Cristo, depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao cielo, no ano 70, o general Tito destruiu completamente Jerusalém, o templo e as muralhas, os muros. Depois do ano 70, não se escuta falar que houve um culto, um serviço
de sacrifício de animais para perdão do pecado. Não se escute. A Bíblia não revela mais nada disso até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, quando se habla de sacrifício, está subentendendo que tem que haver uma morte. E no caso, é o animal que era morto. Muito bem. Da mesma maneira como o animal era morto, da mesma maneira como Jesus morreu por nós outros, Pablo está dizendo: rogo-vos, pois, hermanos, que apresentei sua vida com entendimento, como um sacrifício vivo. Ou seja, não tem que morrer fisicamente, mas tem que morrer espiritualmente para todo aquilo que eu tenho em minha vida. Morrer no sentido de entregar minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu quero entregar minha vida com gozo, com alegria. Eu quero entregar minha vida como um sacrifício vivo a Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. E eu quero que esta entrega minha seja agradável a seus olhos. Eu quero que esta entrega minha seja mi culto racional, que eu alabo a Deus, eu sirvo a Deus. E vamos mirar um pouco mais adelante como seria este servir. Então, para isto ocorrer, eu necessito entender que eu estou entregando minha vida a Jesus, como diz o apóstolo Pablo: rogo-vos, pois, hermanos, por causa das misericórdias de Deus. Ou seja, nós outros sabemos que se Jesus não houvera morto em nosso lugar por nós outros estaríamos perdidos em esta vida e por toda a eternidade. Esta é a sentença. Romanos 3:23. Eis que todos pecaram e estão apartados, destituídos da presença de Deus. E Romanos 6:23 diz, parte A: é o salário do pecado é morte. Mas por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus maravilhoso, Ele se entregou a si mesmo por nós outros. Então, se por causa da misericórdia de Deus, Deus abriu meus olhos, abriu meus ouvidos, e eu pude entender e compreender o que Ele hizo por minha vida, eu, em plena consciência, com todo entendimento que eu tenho, eu digo: Senhor, ajuda-me, eu quero entregar minha vida diariamente como um sacrifício a Ti, um sacrifício agradável, de todo meu coração, com toda a minha vontade. Ajuda-me a realizar isto, Senhor. É isso que Pablo está dizendo. Nós outros adoramos a Deus de uma maneira racional, ou seja, tendo entendimento do que estamos fazendo. E alabar a Deus com o nosso culto racional não é solamente allá na igreja física. Meu culto ao Senhor deve ser diário, em meu trabalho, em minha casa, em la calle, em todos os momentos. Eu necessito da graça de Deus para poder cultuá-lo racionalmente, com todo entendimento, alabar ao Senhor. Bem, nós outros necessitamos entender que eu quero entregar meu serviço ao Senhor. Romanos 15:16. Eu quero entregar minha alabança ao Senhor. Hebreus 13:15. Eu quero entregar mis possessões ao Senhor. Hebreus 13:16. E vamos entender um pouquinho mais como que eu posso entregar mis possessões ao Senhor. Eu não estou falando solamente do diezmo. O diezmo
em 10% daquilo que eu ganho, que eu entrego em la igreja onde eu me alimento, onde eu me congrego, em esta igreja onde eu entrego o diezmo ao Senhor, para que a igreja siga predicando, enviando e ajudando. Mas eu estou falando de possessões onde eu vou usar meus recursos financeiros para socorrer, ajudar aqueles que estão em necessidade. Bem, isto está em Hebreus 13:16 para que você pueda conferir. Bem, depois que Pablo diz isto, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que entreguei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Ele diz: não vos conformeis com este ciclo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando Pablo diz não vos conformeis, não permita que o mundo venha a moldar sua vida de acordo com sua filosofia de vida, de pensamento que o mundo predica. O mundo predica essa filosofia através das películas, através dos noticieiros, através da rádio, através de todos os meios de comunicação. O mundo está predicando que nós devemos nos amoldar. Devemos caminhar como eles caminham. Bem, a maneira como o mundo vive, e quando eu digo mundo, é o homem, a filosofia, onde o homem está predicando que o homem deve e pode ser feliz. Oh, que coisa linda! Todos nós outros queremos ser felizes, mas o mundo predica que o homem deve e pode ser feliz sem Deus, sem a presença de Deus na vida do homem. A Bíblia diz que nós outros não podemos viver sem Deus. A Bíblia diz que nós outros temos que permitir que Deus amolde nossas vidas. E o mundo diz o contrário. O homem, ele é atraído pela concupiscência dos olhos, da carne e do mundo. O que vem a ser a palavra concupiscência, uma palavra difícil, muito antiga, mas o seu significado é um desejo exagerado, uma cobiça, uma ambição por tener e tener. O mundo predica esto: tu tienes que tener, tu tienes que construir, tu tienes que ser algo importante em esta vida, mas sem Deus. Então, se Pablo diz que nós outros não devemos nos conformar com isto e devemos huir desta prédica. E para huir desta prédica do mundo, eu necessito, você necessita de graça. Poder de Deus em nós outros para nos ajudar a cada dia, a cada momento, entregar nossas vidas ao Senhor Jesus e não caminharmos segundo o conselho do mundo. Muito bem. Jesus, em Mateus 28:18, ele deu na ordem: ide e predicai o Evangelho. Ide e hacei discípulos. Ide e hablem sobre mim a todos os homens. Ou seja, o Senhor Jesus nos deu uma ordem. E uma ordem dada por um superior, ela necessita ser executada. Ela necessita ser cumprida. Eu necessito obedecer. Esta é uma verdade. Mas eu não puedo obedecer através de minhas próprias forças, dos meus pensamentos fortes,
das minhas determinações, porque elas não vão durar muito tempo. Eu necessito entender que eu necessito obedecer à autoridade de Jesus, mas confiado plenamente em sua graça. Confiado que realmente Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo pode regalar a mim, pode regalar a você graça, poder de Deus em nós para podermos obedecer ao nosso querido, amado Salvador Jesus. Bem, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo acima de todas as coisas, predicar o Evangelho, ter fé e todas as outras obediências, para que isto ocorra em minha vida e em tua vida, nós outros necessitamos da graça de Deus. Sabe por quê? Porque toda obediência aos mandamentos de Jesus, toda obediência aos mandamentos de Deus Padre, toda obediência ao mandamento do Espírito Santo conduzindo nossas vidas, se nós outros não temos graça para realizar, isto se chama legalismo. Tenho que fazer, não puedo falhar. Esta é minha missão, esta é minha obrigação. Isto se chama legalismo. Assim viveram os judeus até os dias de hoje. Querem obedecer os mandamentos de Deus por sua própria força. E também, quando nós outros recebemos de Deus Padre a graça para cumprir seus mandamentos, para obedecer seus mandamentos, e quando nós outros não hacemos, isto significa futilidade. Ou seja, eu recebi de Deus graça, poder para executar, para obedecer, para ir, e eu não hago nada. Ou seja, aquilo que Deus me regalou não serviu para nada. Futilidade. Nós outros, na categoria de cooperadores de Deus, necessitamos e exortamos a cada um que não recebam a graça de Deus em vano. Ao receber graça de Deus, porque todos nós outros recebemos, todos nós outros somos capacitados com os dons do Espírito Santo em nossas vidas para poder obedecer o ID de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, porque Jesus disse que donde está tu tesouro, aí está todo tu coração. Aí Deus te entrega tu tempo, tu dinheiro, tu fortuna, todo sobre isto. Pensem comigo. O maior tesouro de Deus Padre é o homem. Somos nós outros. E porque o maior tesouro de Deus é o homem, Deus enviou o mais precioso, que era seu Hijo, para morrer por nós outros, que somos o maior tesouro de Deus. E a Bíblia diz que uma vida, uma alma, vale muito mais que o mundo inteiro. Desta mesma maneira, nós outros necessitamos entender que Deus nos capacita, Deus nos dá dons, Deus nos regala poder de Ele, que é graça, para que nós outros possamos ter em mente que o ID de Jesus a resgatar, salvar vidas que estão em las tinieblas, que estão caminhando para o inferno, caminhando para a eternidade sem Deus. Deus está capacitando a nós outros para podermos obedecer o ID de Jesus e predicar o Evangelho, e isto só é possível através da graça. E Deus necessita de nós outros, porque nós outros somos seus cooperadores. Que coisa maravilhosa! Pensaste você que tu e eu somos cooperadores de Deus?
Yes, nós outros somos cooperadores de Deus. Bem, quando nós outros seguimos em outras áreas, nós outros nos damos conta como é importante dependermos da graça de Deus. Bem, nós outros necessitamos entender que sacrifícios de alabança, sacrifícios de adoração, aqui na terra, enquanto vivimos acá, nós outros é como se estivéssemos sendo treinados a alabar, glorificar, exaltar a Deus, porque é isso que vamos a ser por toda a eternidade. Alabarei, 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 alabarei a mi Senhor. Estamos sendo treinados a alabar ao Senhor, porque é isso que vamos a ser por todas nossas vidas. A presença de Deus em nós outros, a presença de Cristo Jesus, Deus Padre, através do Espírito Santo, é que dá a mim gozo e alegria por saber que pertencemos a Ele, somos de Ele. E isso me dá um entusiasmo, um gozo, uma alegria, e me dá prazer para alabar, me dá gozo de proclamar as coisas grandes que Deus ha hecho em minha vida, Jonás Mostafa, e em tu vida, querido. Você não pode dizer que não há recebido de Deus bendição. Deus te ha bendecido a mim, a você e a todos nós outros. E por causa disto, nos dá gozo e alegria de anunciar àqueles que estão em tiniebras, para que eles sejam resgatados das tiniebras para a luz gloriosa de Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. É este gozo, esta alegria, esse entusiasmo que me hace servir a esse Deus maravilhoso e poderoso, queridos. Sacrifícios de buenas obras. Mira que Deus nos chamou, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que nós outros anunciemos o Evangelho da salvação, não somente através de palavras, mas através de hechos, porque Jesus me salvou, Jesus me resgatou, e eu tenho gozo e alegria de servir aos necessitados através de minha vida, através de minhas possessões. Sacrifício. Nós outros temos condições de aliviar o sofrimento de alguns que estão ao nosso redor ou de redor, passando necessidade. Mas para isso, eu necessito da graça de Deus para compreender isto. Mira o que diz Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática del bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se complace, Deus se alegra, Deus se alegra com isso. Queridos, amados, Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para poder proclamar a palavra do Senhor, e nós outros necessitamos do poder de Deus. Ponga atenção em isto, que está no livro de Hechos, capítulo 4, do verso 23 ao 31, e eu quero ler o 29. Pedro e João foram presos pelos sacerdotes, pelos ancianos, foram ameaçados, e então, quando eles saem da prisão e vão para os suyos que estavam reunidos em oração, e então eles começam a orar.
Mirem, eles foram presos, foram maltratados indignamente. E eles oraram: "Agora, Senhor, mira para a ameaça que eles disseram contra nós outros." E aqui não diz: destrua-os, vinga-los, dá-nos poder para destruí-los. Não. Eles pediram: "Senhor, concede a tus servos que anunciem com toda intrepidez, com toda coragem, com toda valentia, tu palavra." E isto, queridos, só é possível através da graça do Senhor Jesus. Assim, brilhe a luz de ustedes delante de los hombres, para que eles mirem sus buenas obras e glorifiquem a Deus Padre que está no cielo. Sacrifício diário. Nós necessitamos entender isto, que caminhar com Jesus, obedecer sua palavra, fazer as obras que Ele determinou para nós outros, sempre é possível quando tu e eu pedimos a Ele: dá-nos de tu graça. Guardem isto: graça é poder de Deus em nós outros. Ele envia poder, Ele envia para nós outros para podermos obedecê-lo, predicar, ensinar, ajudar, salvar, alabá-lo, glorificá-lo enquanto vivemos nessa vida. Amém? Que Deus te bendiga através dessa palavra. Padre querido, Padre amado, que o teu Espírito Santo pueda correr esta palavra predicada em esta manhã e que pueda chegar a cada um dos corações, como o Senhor tem hablado a mi coração primeiramente, Senhor. Deus querido, Deus amado, abre o entendimento de cada um de nós outros, para entendermos que nós outros necessitamos diariamente pedir: dá-nos de tu graça, dá-nos de tu poder, dá-nos de tu graça, para podermos viver esta vida, sacrificando vivamente nossas vidas, entregando nossa vida viva como prazer, com alegria, com gozo a ti, Senhor. E desta maneira podemos reconhecer e conhecer que tu vontade é buena, agradável e perfeita. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus los bendiga grandemente.